Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e hoje estou aqui com meus amigos Lourenço e Natan para tratar sobre a cláusula filioque e, para iniciar, vamos falar sobre a questão das processões trinitárias. Convido então o Natan a começar sobre o assunto. Bom, antes de falar da cláusula filioque, eu e o Lourenço vamos dar um básico de trindade, digamos assim. Então, a doutrina da trindade, nós sabemos, cremos em um só Deus, uma só substância divina, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa é a verdade de fé. A existência de Deus, ela é uma verdade natural, digamos assim. A gente consegue pelas coisas criadas, chegar na existência de um só Deus todo-poderoso, enfim. Mas a Trindade, ela é uma verdade que só nos é possível alcançar através da revelação de Deus. Deus nos revelou, e por isso nós sabemos essa verdade que é da Santíssima Trindade. Então não existe uma forma cabal de prová-la diferente da existência de Deus, que tem as cinco vias, enfim. Mas nós temos ótimos indícios da Trindade, mesmo que não seja possível prová-la cabalmente simplesmente pela uma via do conhecimento natural. Mas a gente tem algumas coisas que complicam outras teologias que não têm essa crença da Trindade. Como, por exemplo, em todas as teologias, no judaísmo, no islamismo, enfim, Deus cria o mundo por caridade. Mas para ter caridade é preciso mais de uma pessoa. Então, enfim, isso seria um indício. E também tem a questão do próprio amor. Deus ama tudo. Se ele ama tudo, ele se ama. Só que se amar, uma pessoa se amar assim, alguém poderia objetar dizendo que é ego, mas não, Deus, na Trindade, Deus se ama em suas pessoas. Então, a Trindade, ela deixa muito harmônico essas questões. Então, ela é uma verdade de fé, sobrenatural, que a gente só conhece pela revelação, mas isso não significa que ela seja contrária à razão. Pelo contrário, ela não causa nenhum problema à razão. É possível mostrar que a doutrina da Trindade não é contraditória. E a gente conhece as processões trinitárias, que é o que a gente vai falar agora, que é o que evidencia cada pessoa da Trindade, digamos assim. Então, o que são as processões? Então, as pessoas da Trindade sabemos que é iguais em tudo, exceto em suas relações. Então, a gente vê no Credo de Santo Atanásio falando que o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, contudo, não são três onipotências, mas uma só onipotência. Então, as pessoas da Trindade elas são iguais em tudo, exceto em suas relações, que essas processões que a gente vai falar agora. Então, se elas são iguais em tudo, o que os diferencia? Então, a gente vai diferenciar as pessoas da Trindade pelas relações de oposição que vão vir das processões trinitárias. E é justamente que a única diferença das pessoas da Trindade é isso, que o Pai não é gerado e não procede de ninguém, o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é a cláusula filioque que o Orlan vai expor depois. Mas então, vamos começar dando uma breve introdução sobre essas processões. Primeiro, a gente precisa entender o que é proceder. Proceder, quando a gente fala proceder, temos que entender que a gente não está falando de vir de algo, de algum lugar, como Lucas vem de Lisboa, não é um movimento externo. E também proceder não pode ser entendido como causa e efeito, como o calor procede do fogo. Justamente porque Deus não está submetido ao tempo. Então, não existe antes e depois nas processões trinitárias, não existe antes e depois na Trindade. O Pai não vem antes do Filho. Todos são eternos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternidades, mas uma só eternidade, também no credo de Santo Atanásio. Então, proceder aqui supõe agir, atuar, comportar-se. Então, o que ocorre? Existem dois tipos de ação no mundo. Existem dois tipos de ação, as ações adextra e adintra. Adextra são ações para fora. Então, em Deus, ações adextras seriam, por exemplo, a criação do mundo, a encarnação, enfim, são ações exteriores. E existem as ações adintra, que são as ações internas. Só existem dois tipos de ação adintra, que é o entender e o querer. Então, a ação intelectiva de entender e a ação volitiva de querer, de vontade. Então, é dessas duas ações adintra que nós vamos ver as processões trinitárias.
Então, primeiro eu vou expor aqui a ação intelectiva, né, o adentra intelectivo, e é justamente o seguinte: sabemos que Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Se Deus conhece tudo, ele também conhece a si mesmo. Deus conhecendo a si mesmo, esse conhecimento que Deus tem de si mesmo, ele não pode ser menor que Deus, porque isso seria dizer que Deus é tolo. Como assim? Ele conhece menos do que ele é? Não faz sentido. Mas ele também então essa imagem que Deus tem de si mesmo, esse conhecimento de si mesmo, não pode ser menor que Deus, e também não pode ser maior que Deus, porque não faz sentido algo maior que Deus. Isso seria uma falha na onipotência divina, não existe algo maior que Deus. Então esse conhecimento de Deus de si mesmo é o próprio Deus. Então Deus se conhece perfeitamente, e esse conhecimento de Deus sobre si mesmo é o próprio Deus. Então aqui você cria uma relação de oposição de Deus enquanto objeto de conhecimento e Deus enquanto conhecedor. Então, Deus enquanto conhecedor é justamente aqui o Pai, Deus enquanto objeto de conhecimento é justamente o Filho. Então, o Filho é isso, o Filho é a intelecção que o Pai faz de si mesmo. Então, o que ocorre? Por que a gente chama... justamente por isso que vem a palavra logos. Logos, que vem de palavra, conhecimento, enfim. Então, logos verbo. Então, logos, palavra, verbo. Então, é daí que vem esse título que a gente vê em João 1:1, né? No início era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Você vê aqui perfeitamente a doutrina da Trindade. Estava junto de Deus, ou seja, é outra pessoa, é uma pessoa separada, mas que é Deus também. Então, essa relação de oposição que cria de Deus como conhecedor de si mesmo, então o filho é a intelecção que o pai faz de si mesmo. Por que a gente chama também de filho? Porque justamente se a gente percebe que isso vem de um ato vital, ou seja, um ato que dá vida, que no caso é a intelecção. Então, o que vem de um ato vital e é da mesma substância que o seu gerador é justamente um filho. Então aqui a gente vê perfeitamente o porquê, a gente entendendo a processão intelectiva, a gente entende esses títulos de verbo, de filho, enfim. E é justamente isso. As pessoas da Trindade elas são iguais em tudo, exceto em suas relações. Então, essa relação de oposição de Deus enquanto objeto de conhecimento e Deus enquanto conhecedor é o que a gente vê separar a pessoa do pai e do filho. Mas deve sempre lembrar que a ação de adintra de Deus inteligindo a si mesmo, a intelecção que o pai faz de si mesmo, ela é algo eterno, é algo que sempre aconteceu. Acontecer aqui é um termo que a gente está usando de forma análoga, mas enfim, não é uma causa e efeito. Não é algo que vem antes e depois. É algo eterno. Então, essa é a processão intelectiva que a gente vê a processão do filho. Então, se o Lorenzo e o Orlan quiserem complementar algo, a gente pode passar para a processão volitiva depois. Bom, por mim está Você ótimo. pode passar. Sim, o senhor Lourenço pode começar essa exposição. Beleza. Bom, como já foi dito, há em Deus duas processões, e essas processões em Deus só podem ser processões imanentes. Essa processão imanente, que não é a processão do verbo, a gente chama de volitiva. E dela vai proceder o Espírito Santo, ou como ele é chamado pelo seu nome próprio, o amor. Vide o nome próprio amor, não como sentido essencial, porque Deus é essencialmente o amor, mas como sentido pessoal. Ela se chama volitiva, pois ela parte da vontade, que é a única ação adintra que difere da intelecção. Ela se dá porque Deus se ama, e a vontade é expressa pelo amor de Deus para com ele mesmo, visto que o apetite próprio da vontade anseia pelo bem, e Deus é o sumo bem. É pela vontade que o amado está no íntimo do amante. Embora em Deus a vontade seja igual ao intelecto, em decorrência da simplicidade divina, é da razão de ambos que dispõe isso em certa ordem, até porque nada pode ser amado pela vontade sem que tenha sido concebido no intelecto. Bom, como foi dito anteriormente, e até porque, pelo Natan e por decorrência lógica, Deus se ama. Nessa afirmação a gente pode diferir duas coisas. Deus como amante, que é o sujeito da frase, e Deus como amado, que é o objeto. A Deus enquanto amante nomeia-se expiração e a Deus enquanto amado, processão. Há na processão intelectiva duas razões, paternidade e filiação, como Natan explicou. Na processão volitiva temos processão e expiração. Se as pessoas da Trindade são as próprias relações, pois não se distinguem em essência, tem-se
como resultado 4 pessoas, o que acaba com a fé na Trindade. Mas, como será explicado, não é o caso. A processão do amor não tem um nome próprio, diferente da intelectiva, onde se dá o nome de geração, pois não há concepção de imagem, mas uma moção impulsiva. Relações opostas, como já foi exposto anteriormente também, têm que pertencer a pessoas divinas diferentes. Inspiração e processão opõem-se entre si, mas não se opõem às outras duas relações. A processão deve, logicamente, ser a terceira pessoa da Trindade, Deus enquanto amado, visto que não pode pertencer às outras duas pessoas nem isoladamente, nem comumente, o que caracteriza uma relação constitutiva de pessoa. A inspiração, sendo o próprio movimento do querer, diferente da processão, é comum ao pai e ao filho, não constituindo uma pessoa e opondo-se à processão. Difere-se a processão do verbo da processão do amor, que é o nome próprio do Espírito Santo, como já foi exposto também, visto que essa não é uma geração, pois não resulta em uma razão de semelhança. Não se formando na vontade a imagem da coisa querida, mesmo que analogamente à processão intelectiva, onde por se conhecer algo é gerada uma concepção intelectual da coisa conhecida, pelo fato de amar uma coisa, provém na vontade do amante uma impressão da coisa amada, pela qual se diz que o amado está no amante. O que ocorre, de fato, é que a vontade tem certa inclinação ao bem do que quer, correspondendo à razão de uma coisa que impele e move para algo. Chama-se isso de espírito, que nada mais é do que uma moção vital, um impulso de fato. Se alguém quiser Sim. complementar alguma coisa. Bom, eu imagino que não, a não ser que o Nathan tenha algo a falar. E bem, agora eu vou passar para a questão, propriamente falando, da cláusula filioque. Bem, surge então uma grande questão sobre a processão do Espírito Santo, pois alguns orientais que se encontram fora da plena comunhão com a Santa Sé negam como herética a doutrina que os católicos latinos professam no Credo Niceno-Constantinopolitano, intitulada por Filioque, e do Filho. Doutrina esta que diz doutrina esta que diz que o Espírito Santo procede também do Filho, ou seja, o Verbo segundo a pessoa da Santíssima Trindade. Para tratar deste assunto, nós dividiremos a nossa argumentação em 3 partes. Primeiro, a realidade lógica do filioque. Segundo, a licitude canônica do filioque. E terceiro, o ensinamento dos santos padres da Igreja sobre o filioque. Em primeiro lugar, sobre a realidade lógica do filioque, para encontrar entre os santos padres um fundamento para nossa argumentação, trago primeiro a autoridade de São Gregório Nazianzeno, que diz em sua quinta oração eucarística, teológica, oração 31, o artigo 9, vai estar lá o link para vocês poderem acessar. O que então, dizem eles, falta o espírito que o impede de ser filho, pois se não faltasse algo, ele seria filho? Afirmamos que não há nada faltando, pois Deus não tem deficiência, mas a diferença de manifestação, se assim posso me expressar, ou melhor, de suas relações mútuas entre si, causou, não em sentido temporal, isso, se não me engano, o próprio São Gregório vai explicar, a diferença de seus nomes. São Tomás diz que conclui-se que as pessoas divinas distinguem-se entre si unicamente por relações, mas essas relações não podem distinguir as pessoas a não ser como opostas. Ele diz isso na Suma Teológica, de São Loyola, livro 1, questão 36, artigo 2, solução da questão. Ele mesmo explica sobre, ao dizer na Suma contra os Gentios que isto porque as coisas que de modo algum não se distinguem entre si por oposição podem simultaneamente estar no mesmo sujeito, e por isso, mediante elas, se efetua distinção. Por exemplo, a cor branca e a figura triangular, embora diversas, porque não se opõem, podem estar no mesmo sujeito. É preciso, portanto, supor, segundo o testemunho da fé católica, que o Espírito Santo se distingue do Filho, pois, em caso contrário, não haveria trindade, mas haveria uma dualidade de pessoas. Logo, é necessário que essa distinção se faça por oposição, não porém por oposição de afirmação e negação, porque então distinguir-se-iam como o ente do não ente, nem por oposição de privação ou de hábito, porque então distinguir-se-iam como o perfeito do imperfeito, nem ainda por oposição de contrariedade, porque assim distinguem-se as coisas que possuem formas diversas, pois contrariedade, segundo ensina o filósofo, no livro 10º da Metafísica, é diferença quanto à forma. Ora, essa diferença não convém estar nas coisas divinas, pois na divindade há uma única forma, como também uma única essência, como diz o apóstolo a respeito do Filho, que tendo a forma de Deus, isto é, do Pai.
Resta, pois, uma pessoa divina não se distingue da outra, senão por oposição de relação. O Filho distingue-se do Pai pela oposição relativa de pai e filho, pois, nas coisas divinas, não pode haver outra oposição de relação que não a de origem. Ora, as pessoas divinas não podem se distinguir pelas relações fundamentadas na diversidade quantitativa, porque então seria afastada a igualdade das três pessoas, nem sobre as relações fundamentadas no uno, porque tais relações, longe de causarem distinção, conferem maior unidade, embora, às vezes, suponham a distinção. Em todas as relações fundamentais na ação e passividade, sempre um dos relativos será como sujeito e desigual quanto à potência, não acontecendo isto só nas relações de origem, mas quais não se vê diminuição alguma, porque nela se encontra algo que produz o semelhante e igual, segundo a natureza e potência. Resta, pois, que as pessoas divinas não se podem distinguir entre si senão pela oposição relativa segundo a origem. Ele disse na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, perdão, livro 4, capítulo 24. Logo, compreendemos que se não houvesse relação opositora entre o Filho e o Espírito Santo, eles não seriam pessoas distintas. Uma relação oposta na Trindade só se pode conseguir por meio de relação de origem. Os próximos motivos elencados para crer que o Espírito Santo procede também do Filho são extraídos também da Suma contra os Gentios, no capítulo já citado. Não estarão em ordem e serão comentados, talvez editados, por nós mesmos. Primeiro motivo. Com efeito, depreende-se da Sagrada Escritura que o Espírito Santo vem do Filho, quando se lê: quem não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. Romanos 8,9. No entanto, para que não se diga que um é o Espírito que procede do Pai e outro do Filho, as próprias palavras do apóstolo afirmam que o mesmo Espírito vem do Pai e do Filho, pois o texto traduzido: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Vem após este: se o Espírito de Deus habita em nós, etc. Não se pode, porém, dizer que o Espírito Santo é Espírito de Cristo somente porque Cristo possui como homem, tendo como fundamento o texto: Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Jordão. Lucas 4:1. Ora, está escrito pelo apóstolo: porque sois filhos de Deus, enviou Deus o seu Espírito em nossos corações, chamando Abba Pai. Gálatas 4:6. Logo, o Espírito Santo nos faz filhos de Deus, enquanto é Espírito do Filho de Deus. Ora, somos filhos adotivos de Deus pela semelhança com o Filho natural de Deus. Segundo está escrito: porque os que conheceu, antes predestinou, e a serem segundo a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29. Assim, pois, o Espírito Santo é Espírito de Cristo, enquanto é Filho natural de Deus. Por conseguinte, o Espírito Santo não pode ser dito Espírito do Filho de Deus, segundo outra consideração que é de certa origem, porque na divindade só há esta distinção. Logo é necessário afirmar que o Espírito Santo deve ser tido do Filho, porque procede do Filho. O segundo motivo. Além disso, o Espírito é enviado do Filho, segundo está escrito: quando vier o Paráclito, que vos enviarei do Pai. João 15:26. Ora, quem envia tem algum poder sobre o enviado. Por conseguinte, deve-se dizer que o Filho tem algum poder relativamente ao Espírito Santo. Não poder de domínio, nem de superioridade, mas só de origem. Eis porque o Espírito Santo vem do Filho. No entanto, se disser que também o Filho é enviado pelo Espírito Santo, porque está escrito no Evangelho que o Senhor atribui a si o que foi dito de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para evangelizar os pobres, Lucas 18:21, deve-se entender que o Filho é enviado pelo Espírito Santo segundo a natureza assumida. Ora, o Espírito Santo não assumiu natureza criada alguma, para que, quanto a ela, possa ser tido enviado pelo Filho, ou que tenha o Filho algum poder sobre ele. Conclui-se, pois, que o segundo, que é segundo a pessoa eterna, que o Espírito tem autoridade sobre o Conclui-se, pois, que é segundo sua pessoa eterna que o Filho tem autoridade sobre o Espírito Santo. Além disso, lê-se no Evangelho a respeito... Perdão. Terceiro motivo. Além disso, lê-se no Evangelho a respeito do Espírito Santo. Ele me glorificará, pois me recebeu. João 16:14. Ora, não se pode dizer que se recebeu alguma coisa que pertence ao Filho sem a receber do Filho, como se dissesse que recebe do Pai a essência divina pertencente ao Filho. Por isso, vem em seguida: tudo que o Pai tem é meu, e por isso vos disse que receberá de mim.
João 16,15. Ora, se tudo que é do Pai é do Filho, também é preciso que o poder do Pai, enquanto princípio do Espírito Santo, seja do Filho. Logo, o Espírito Santo recebe do Pai o que pertence ao Pai e do Filho o que pertence ao Filho. Além disso, agora o quarto motivo, do Pai vem o Filho e o Espírito Santo. Por isso é necessário que o Pai se relacione com o Filho e com o Espírito Santo como o princípio se relaciona com aquilo que dele vem. Ora, o Pai é referido ao Filho em razão de paternidade, não porém ao Espírito Santo, pois se o Espírito Santo se referisse com razão de paternidade, o Espírito Santo seria Filho, porque paternidade só se diz em relação ao Filho. Por isso, deve haver no Pai uma outra relação segundo a qual se refere o Espírito Santo, e esta relação se chama expiração. Do mesmo modo, como há no Filho uma relação segundo a qual refere-se ao Pai, chamada filiação, assim também deve haver no Espírito Santo outra relação segundo a qual se refere ao Pai, que se chama processão. Assim sendo, há duas relações no modo como o Filho se origina do Pai, uma no genitor e outra no gerador, a saber, paternidade e filiação. E outras duas no modo como o Espírito Santo se origina, a saber, expiração e processão. Paternidade e expiração não constituem duas pessoas, mas pertencem à única pessoa do Pai, porque não há entre elas oposição. Também, se a filiação e a processão não tivessem oposição entre si, não constituiriam duas pessoas, pois se referiam a uma só. Ora, não se deve dar outra oposição que a de origem. Logo, deve haver oposição de origem entre o Filho e o Espírito Santo, de modo que um venha do outro. O quinto motivo. Além disso, se alguém afirmar que o Espírito Santo se distingue do Filho, não porque venha do Filho, mas em razão da origem diversa que um tem do Pai, voltaremos ao mesmo. Com efeito, se o Espírito Santo é distinto do Filho, convém também que a origem de ambos, ou processão, seja distinta. Ora, duas origens só se distinguem ou pelo termo, ou pelo princípio, ou pelo sujeito. Ora, duas origens. Perdão. Ora, a origem do cavalo distingue-se da do boi, pelo termo, porque ambas as origens terminam em natureza especificamente diversas. Distinguem-se pelo princípio se supôssemos que na mesma espécie animal, uns sejam gerados só pela virtude ativa do sol e outros juntamente com essa virtude, também pela virtude ativa do sêmen. Distingue-se pelo sujeito, como quando a geração de um e outro cavalo se diferencia enquanto a natureza específica é recebida em matérias distintas. Ora, essa distinção pelo sujeito não é possível ver nas pessoas da Trindade. Ora, essa distinção pelo sujeito não é possível ver nas pessoas divinas, porque elas são totalmente imateriais. Não é também possível, pelo termo, que assim seja lícito falar, haver distinção das processões, porque a única e mesma natureza divina que recebe o Filho ao nascer, recebe-a o Espírito Santo ao proceder. Resulta, pois, que a distinção por origem entre o Espírito Santo e o Filho só podem ser pelo princípio. Ora, é conhecido o princípio de origem do Filho, que é só o Pai. Por isso, se o princípio da origem do Filho e do Espírito Santo é só o Pai, não haverá outra processão, a do Espírito Santo, distinta da do Filho. E, assim, nem o Espírito Santo distingue-se do Filho. Logo, para haver outra processão e outros procedentes, deve-se dizer que o Espírito Santo não vem só do Pai, mas do Pai e do Filho. O sexto motivo. Se porém alguém insistir dizendo que as processões se distinguem pelo princípio, enquanto o Pai produz o Filho por via de intelecto, como verbo, e enquanto produz o Espírito Santo por via de vontade, como amor, de acordo com esta consideração, deve-se dizer que as duas processões e os dois procedentes distinguem-se segundo a distinção de intelecto e vontade em Deus Pai. Contudo, o intelecto e a vontade em Deus Pai não se distinguem realmente, mas só por não se distinguirem realmente, mas apenas por distinção de razão. Disto resultará que as duas processões e os dois procedentes só se diferenciarão por distinção de razão. Ora, as coisas que se distinguem só por distinção de razão predicam-se mutuamente, e se deverá dizer que a vontade divina é o seu intelecto e vice-versa. Logo, será verdadeiro dizer que o Espírito Santo é o Filho e vice-versa, o que é próprio da impiedade sabeliana.
Por isso, não é suficiente afirmar no tocante a distinção entre o Espírito Santo e o Filho, que o Espírito Santo procede por via de vontade e o Filho por via de intelecto, a não ser que com isso se entenda que o Espírito Santo vem do Filho. O sétimo motivo é que, além disso, ao se dizer que o Espírito Santo procede por via de vontade e que o Filho procede por via de intelecto, resulta que o Espírito Santo vem do Filho, pois o amor procede do Verbo, de forma que não podemos amar uma coisa sem que a tenhamos antes concebido pelo Verbo. Oitavo motivo. Além disso, quanto à unidade de essência, o Pai e o Filho não se distinguem, senão enquanto um é o Pai e outro o Filho. Por isso, tudo aquilo que há fora, isto é, comum ao Pai. Por isso, tudo aquilo que há fora, isto é, comum ao Pai e ao Filho. Ora, ser princípio do Espírito Santo está fora da noção de paternidade e de filiação, pois a relação segundo a qual o Pai não é a que o Pai é princípio do Espírito Santo, como se disse acima. Por isso é comum ao Pai e ao Filho ser princípio do Espírito Santo. Nono motivo. Além disso, tudo que não contraria a natureza de uma coisa não é impossível que lhe convenha, a não ser, talvez acidentalmente. Ora, ser princípio do Espírito Santo não contraria a natureza do Filho, nem enquanto é Deus, porque o Pai também é princípio do Espírito Santo, nem enquanto Filho, porque a processão do Espírito Santo não é a do Filho. Ora, não repugna que aquilo que vem de um princípio segundo uma processão seja princípio de outra processão. Disso resulta que não é impossível ao Filho ser princípio do Espírito Santo. Ora, o que não é impossível pode ser. E além disso, na divindade não há diferença entre ser e poder ser. Logo, o Filho é princípio do Espírito Santo. E o décimo motivo, uma objeção que os orientais apresentam, na qual dizem que sendo o Espírito Santo simples, não pode proceder de dois, e que procedendo o Espírito Santo totalmente do Pai, não pode proceder do Filho. Apresentam ainda outras objeções semelhantes. Tudo isso é facilmente refutado, até por quem seja pouco experiente em coisas teológicas. Ora, o Pai e o Filho são um só princípio do Espírito Santo devido à unidade da virtude divina, e com uma só produção produzem o Espírito Santo. Assim também, as três pessoas são um só princípio da criatura, e por uma só ação a produzem. Por exemplo, vocês podem encontrar no Concílio de Florença, e disse que declaramos que o Espírito Santo procede eternamente de um e de outro, como de um só princípio e por uma só expiração, e declaramos que o que têm dito os santos doutores e padres, isto é, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho, favorece a compreensão de que também o Filho como Pai, segundo os gregos, é causa, segundo os latinos, princípio da substância do Espírito Santo. Concílio de Florença, que vocês podem encontrar no Denzinger, 1300 a 1301. Com fiel e devota profissão, declaramos que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, não, porém, como de dois princípios, mas como de um só, não por duas expirações, mas por uma só. Concílio de Leão II, Denzinger 850. O segundo motivo agora, a segunda parte da nossa argumentação, é sobre a licitude canônica do filioque. Ou seja, objetam ainda que em alguns concílios, sob ameaça de anátema, se encontra a proibição de acrescentar-se algo ao símbolo formulado em concílios, não havendo nestes símbolos referência algum ao Espírito Santo, enquanto procede do Filho. Por isso, acusam os latinos de sujeitos ao anátema, porque acrescentam a processão do Espírito Santo no símbolo. Mas essa objeção é ineficaz. Com efeito, no Sínodo de Calcedônia, é dito que os padres reunidos em Constantinopla se reforçam a doutrina de Nicéia, não em sentido detrimente, mas declarando com testemunho da Escritura o que pensavam a respeito do Espírito Santo contra aqueles que tentavam negar que fosse Senhor. Igualmente, se deve afirmar que a processão do Espírito Santo está implicitamente contida no símbolo constantinopolitano, pela expressão nele escrita, que procede do Pai, porque aquilo que é dito do Pai deve também ser atribuído ao Filho. Do Filho. É o Concílio de Éfeso que os orientais alegam sobre o assunto, mas não é difícil provar que essa interpretação do decreto do Concílio de Éfeso é estranha, contrária à constituição divina da Igreja e à sua vitalidade, e finalmente prejudicial aos mais sérios interesses do mundo cristão.
Em primeiro lugar, ela é estranha. Não se pode conceber, de fato, que um concílio que exerça o direito de explicar a revelação cristã, de condenar doutrinas heréticas, de promulgar definições dogmáticas, se arrogue a autoridade de despojar desse mesmo direito os concílios que o seguirão. Se todos os concílios ecumênicos têm o mesmo direito no domínio dogmático, segue-se claramente que neste mesmo domínio, um concílio ecumênico não pode limitar as atribuições de outros concílios. Se há limites, dizem respeito ao dever de um concílio de não promulgar decretos dogmáticos contrários às definições dogmáticas dos concílios anteriores. Mas, escusado seria dizer que não podem dizer respeito ao exercício de um direito que pertence igualmente e com a mesma extensão a todos os concílios ecumênicos. Do ponto de vista jurídico, seria portanto estranho sustentar que o concílio de Éfeso tirou da Igreja um direito que a Igreja nunca pretendeu abrir mão, ou seja, formular um novo credo. No caso, um novo credo enquanto texto do credo. Essa interpretação, é contrária à constituição divina da Igreja. A Igreja, de fato, é uma sociedade viva. Esta vida deve preservá-la, desenvolvê-la até o fim dos séculos. É, pois, evidente que não pode renunciar às suas funções vitais, nem deixar de exercer a missão que recebeu de seu divino fundador. Como sociedade viva, deve conservar intacto o tesouro da revelação divina, responder às objeções de seus adversários, elucidar os lados obscuros da verdade cristã, resolver controvérsias dogmáticas por definições precisas, propor a seus filhos as verdades em que deve acreditar para serem salvos. Os próprios concílios de Nicéia, Constantinopla e Éfeso cumpriram essa missão de afastar os perigos que ameaçavam a vida da Igreja. Por que então esta missão deveria cessar em virtude de uma decisão conciliar? Ele não está relutante de admitir que o terceiro concílio ecumênico forçou a Igreja a renunciar a um direito que é a manifestação mais poderosa de sua vitalidade intelectual? Dizer que o concílio de Éfeso prescreve aos futuros concílios ecumênicos ou à autoridade suprema da Igreja que nada acrescentem ao credo de Nicéia ou de Constantinopla, seria declarar que desde 431 a Igreja não tem mais o direito de propor novas definições dogmáticas aos fiéis, ou seja, não tem mais o direito de exibir a atividade beneficente dos 3 primeiros concílios ecumênicos. Se a Igreja tem o direito de salvaguardar, de explicar, de definir com mais exatidão as verdades da revelação, também tem o direito de compor, no devido tempo e lugar, novos símbolos, ou seja, tem o direito de determinar que tal e tal verdade de fé seja contida e professada de maneira mais explícita no símbolo. Tem o direito de escolher a fórmula que expressa esta verdade e opor-se aos erros que ameaçam corromper a verdadeira doutrina de Cristo. Esse direito e dever vem para a Igreja do próprio Deus, e a Igreja os exerce em virtude de sua infalibilidade doutrinal e de assistência divina do Espírito Santo. Portanto, não se pode afirmar que eles pertencem à Igreja de um período posterior, em menos grau do que a Igreja de um período anterior. A Igreja não possui este direito em virtude de uma lei variável, de uma concessão temporária. Esse direito é inerente à sua constituição divina em suas propriedades essenciais como sociedade instituída por Deus. Franzelin, Tractatus de Deutrino, página 548. Do ponto de vista jurídico, portanto, o decreto do Concílio de Éfeso não pode privar a Igreja de uma prerrogativa que faz parte, por assim dizer, dos elementos essenciais de sua constituição divina. Finalmente, esta interpretação é contrária aos mais sérios interesses do mundo cristão. É fato comprovado que durante sua vida, aqui embaixo, a Igreja Católica deve lutar incessantemente para salvaguardar a unidade de sua fé, depósito integral da revelação cristã. Ela ainda está envolta com os falsificadores da doutrina que recebeu de Jesus Cristo e não poderia oferecer-lhes uma resistência virtuosa se renunciasse ao direito de esclarecer, desenvolver e explicar as virtudes do seu credo. Às vezes é necessário que a Igreja proponha a todos os filhos a definição precisa, a afirmação clara e peremptória de uma verdade que, segundo seu ensinamento infalível, está contida explícita ou implicitamente na revelação divina. É necessário que todos os seus filhos professem de maneira idêntica a mesma verdade que ela tentou trazer à luz para salvá-la das falsas interpretações e deduções de heresia.
Se, portanto, a Igreja renunciasse por sua própria vontade a esse direito de elucidar, de propor a seus filhos as verdades que ela declara contidas explícita ou implicitamente na revelação divina, e de expressá-las em suas profissões oficiais de fé, ela deixaria seus filhos desarmados contra as infiltrações da heresia, e ela destruiria em seu seio a unidade da crença dogmática. O que dizemos é confirmado pelos padres do Concílio de Calcedônia, que em sua locução ao imperador Marciano se expressam nesses termos: é necessário combater aqueles que procuram corromper a sã doutrina e resolver suas objeções. Se todos estivessem satisfeitos com o que foi estabelecido no campo da fé, se novidades selvagens não enchiam de obstáculos os caminhos da piedade cristã, não precisaríamos acrescentar nada ao que já foi declarado no credo. Mas, como muitos fiéis erram e se perdem no labirinto dos erros, devemos convertê-los, devemos manifestar-lhes a verdade, devemos preocupar-nos em extirpar suas inovações por meios salutares. Ah, podemos, portanto, concluir com Manuel Colecas, abre aspas, a Igreja não renunciou ao direito de ensinar, de ditar aos seus filhos o que é verdadeiro e útil para a salvação das almas. Se assim fosse, na presença de heresias, não teria definido o que distingue a piedade da impiedade, ou mesmo, desde a sua origem, teria inserido no símbolo tudo o que somos obrigados a acreditar, pois deste modo teria fechado a porta a todas as novidades e privado os concílios ecumênicos da possibilidade de promulgar novas definições dogmáticas. Adversos gregos, certo. O decreto do Concílio de Éfeso não deu à Igreja o direito de acrescentar novas explicações ao símbolo em geral. Esta proposição é um corolário da doutrina que desenvolvemos no parágrafo anterior, aqui porque eu estou citando um livro. Se a Igreja tem o direito de fixar sua doutrina dogmática, de especificá-la por novas definições, também tem o direito de propor essa definição aos fiéis em suas profissões de fé oficiais. Se esse direito fosse recusado, a Igreja estaria na condição de professora autorizada que se priva sem razão da liberdade de comunicar aos seus discípulos o fruto de sua pesquisa científica. A antiga polêmica grega não admite a verdade desse corolário, mas é tão evidente que os teólogos russos mais informados se pronunciam contra a pretensa inviabilidade do símbolo. Por exemplo, abre aspas. Sobre o credo, escreve Teófane Prokopovich, embora em relação a ele seja uma questão puramente teológica, porque não contém nada que não tenha sido apresentado das Escrituras, a profundidade do contexto das palavras é uma questão de adiáfora, porque é puramente humana, pois não importa que você expresse sua fé em palavras e frases, desde que se expresse bem. Portanto, o credo imutável não tem em si o poder de mudança. Tractatus de Processione Spiritus Sancti, aqui já de um teólogo oriental, que não está em plena comunhão com a igreja. Parece historicamente errado, já Monsenhor Duchens observou que não há razão para pensar que o símbolo de Constantinopla seja promulgado pelo Concílio de 381, porque o Concílio de Éfeso, de 431, a ignora absolutamente. Para o Concílio de Éfeso, há apenas um símbolo, o de Niceia. Citando aqui, Igrejas Separadas, página 79. Se o credo de Constantinopla é, portanto, ignorado pelo Concílio de Éfeso, a proibição de acrescentar qualquer coisa ao símbolo se aplica ao credo de Niceia, não ao de Constantinopla. A partir de então, segue-se que esta proibição foi violada, não pela Igreja Romana, mas pelo Concílio de Calcedônia, que foi o primeiro a dar lugar de honra ao símbolo de Constantinopla, ou seja, a um símbolo que um símbolo que é rearranjo e o aumento verbal do símbolo de Niceia. Dissemos, parece historicamente falsa, porque Prokopovskich, tenta escapar à objeção latina com este argumento. Sob o nome do credo niceno está um símbolo da fé,
pois foi publicado em Niceia e ampliado em Constantinopla, mas é compactado por um nome, por causa do modo de falar mais fácil, mais curto e mais facilmente enriquecido. Pode parecer estranho que no texto, no exato momento em que se propõe a inviolabilidade verbal do símbolo ou fé de Niceia, o Concílio de Éfeso confunda as almas ao propor como símbolo de Niceia dois símbolos que diferem em comprimento e editorial, embora sejam idênticos em substância. O Concílio de Éfeso não identificou o credo niceno com o credo de Constantinopla. Seu decreto alude apenas às fórmulas de Niceia. É somente mais tarde, e especificamente depois do Concílio de Calcedônia, que sob o nome de credo de Niceia também ouvimos o credo de Constantinopla. Fontes sobre o assunto você pode encontrar num livro que eu vou estar disponibilizando por link no nosso blog. Agora o terceiro e último momento da nossa argumentação é sobre o ensinamento dos santos padres da igreja sobre o filíoque. Aqui eu já começo apresentando primeiro algumas citações sobre o assunto, nada mais do que justo. Bem, já estando exposto tudo isso, vamos agora tratar sobre o que realmente disseram os santos padres da igreja e também cristãos importantes que viveram em seus tempos, sobre se o Espírito Santo procede do Filho. A iniciar, São Cirilo de Alexandria, em sua Epístola 17, a Nestório, página 77, diz: Mas, ainda que o Espírito Santo exista em sua própria hipóstase, e além disso, seja entendido em sua própria maneira, segundo a qual ele é Espírito e não Filho, não é estranho ao Filho, pois ele foi chamado Espírito da Verdade, e Cristo é a verdade, e dele é derramado, assim como certamente também é derramado do Pai. Também São Cirilo de Alexandria, contra Nestório, também São Cirilo de Alexandria, em De Adoratione et Culto in Spiritu et Veritate, livro 1, página 68, diz: O espírito certamente não é mutável, ou mesmo que alguns o considerem tão enfermo a ponto de mudar, a desgraça será atribuída à própria natureza divina, se de fato o Espírito é de Deus Pai e, portanto, do Filho, sendo derramado substancialmente de ambos, isso é, do Pai por meio do Filho. Santo Atanásio, em sua obra Contra os Arianos, diz: Pois ele, como foi dito, dá o Espírito, e tudo o que o Espírito tem, ele o tem pela palavra, ou seja, o Filho. Santo Epifânio de Salamina, em O Homem Bem Ancorado, diz: Ninguém conhece o Espírito, senão o Pai e o Filho, as pessoas de quem ele procede e de quem recebe. E Tertuliano, agora não é santo, em Contrapraxias, ele diz: Portanto, pela natureza desses exemplos, declaro que reconheço duas pessoas, Deus e sua palavra, o Pai e seu Filho, pois a raiz e a árvore são duas coisas, mas unidas. A nascente e o riacho são duas espécies, mas indivisas. O sol e o raio são duas formas, mas aderentes. Qualquer coisa que sai de outra é necessariamente a segunda em relação àquilo que sai, mas sem necessariamente estar separada dela. Agora, há um segundo, onde há dois, há um terceiro, onde há três, pois o terceiro é o Espírito que procede de Deus Pai e do Filho. Assim como o terceiro em relação à raiz é o fruto que vem da árvore, o terceiro em relação à nascente é o córrego que sai do rio, a terceira em relação ao sol é a luz que sai do raio. Nenhum deles, porém, é estranho ao primeiro, do qual deriva suas propriedades. Da mesma forma, a Trindade descende do Pai como de sua fonte, por graus que se unem indivisivelmente uns aos outros, sem prejudicar a monarquia, digamos melhor, protegendo a essência da economia. Agora, também Orígenes, porque se tem Tertuliano, temos também que citar Orígenes. Convenhamos que uma citação de Tertuliano, onde também não haja uma de Orígenes, é contra a natureza. É brincadeira. Em seu comentário sobre João, capítulo 2,6, diz: Acreditamos, porém, que existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cremos que ninguém é não originado, exceto o Pai. Admitimos como mais piedoso e verdadeiro que todas as coisas foram produzidas pela palavra, e que o Espírito Santo é o mais excelente e o primeiro na ordem de tudo que foi produzido do Pai por Cristo.
Santo Epifânio, em Ancoratus, diz: o Espírito Santo é uma verdadeira hipóstase, que em nada difere da essência do Pai e do Filho, que não lhes é estranha de modo algum e deriva de sua natureza, de sua própria essência, mas uma pessoa distinta em si mesma e procedente das pessoas do Pai e do Filho. São Fausto de Ries, em Sobre o Espírito Santo, livro 1, capítulo 9, diz: por que perguntar como é a união e igualdade entre o rei e aquele que provou ser da natureza real e honrado como tal? É supérfluo buscar um nome quando não há dúvida de sua grandeza. Assim, pois, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, segundo essas palavras: aquele que não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. Romanos 8:9. E estes: soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Também São Fulgêncio de Ruspe, em sua carta a Pedro sobre a fé, diz: tenha a máxima firmeza e nunca duvide que o mesmo Espírito Santo, que é Espírito do Pai e do Filho, procede do Pai e do Filho, pois o Filho disse: quando o Espírito da verdade vem aquele que procede do Pai. Ele ensinou que o Espírito é dele, pois ele é a verdade. E também, agora São Máximo Confessor fala em sua carta Ad Domum Marinum e pro Presbyterum, uma longa e extensa análise sobre a controvérsia que estava acontecendo em Constantinopla em relação à acusação ao Papa, na época, de heresia, por professar o filioque. Tenha uma máxima firmeza e nunca duvide que o mesmo Espírito Santo... perdão. Aquele da Rainha das Cidades atacaram a carta sinodal do atual Santíssimo Papa, Martinho I. Não no caso de todos os capítulos que ele escreveu nela, mas apenas no caso de dois deles. Um se relaciona com a teologia, porque diz que ele, que é o Espírito Santo, procede, por Eltai, também do Filho. E outro tem o dever com a encarnação divina. Tem a ver com a encarnação divina, perdão. Porque escreveu: o Senhor, como homem, não tem pecado original. No que diz respeito ao primeiro assunto, eles, os romanos, produziram a evidência documental unânime dos padres latinos e também de Cirilo de Alexandria, a partir do comentário sagrado que ele compôs sobre o Evangelho de São João. Com base nesses textos, eles mostram que não fizeram do Filho a causa do Espírito. Eles sabem de fato que o Pai é a única causa do Espírito, que o Pai é a única causa do Filho e do Espírito por geração e outro por processão. Mas eles usam essa expressão para manifestar a vinda do Espírito através dele e desta forma tornar clara a unidade e identidade da essência. Os romanos foram, portanto, acusados de coisas de que é errado acusá-los, enquanto das coisas de que os bizantinos foram acusados, com razão, isto é, monotelismo, eles até hoje não fizeram nenhuma autodefesa, porque também não se livraram das coisas introduzidas por eles. Mas, de acordo com seu pedido, pediu aos romanos que traduzissem o que lhes é peculiar, de tal forma que quaisquer obscuridades que possam resultar disso sejam evitadas. Mas desde que a prática de escrever e enviar as cartas sinodais foi observada, eu me pergunto se eles possivelmente concordarão em fazer isso. Deve-se também ter em mente que eles não podem expressar seu significado em uma língua e idioma que são estranhos a eles tão precisamente quanto em sua própria língua materna, não mais do que podemos fazer. Isso que poderíamos trazer sobre o assunto, mas temo que a lista se torne exaustiva. Não, calma. Uma questão que também vale tratar aqui é se proceder pelo filho e proceder do filho são a mesma coisa. Sobre este assunto, os orientais buscam encontrar base principalmente em São João Damasceno e em São Máximo Confessor, quanto ao que eu aproveito para citar o Padre Gilguia. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que São Máximo Confessor foi citado agora há pouco ali assim. Bem, a fórmula que foi usada pelos padres gregos do século IV e do século VI, inclusive, é geralmente usada para expressar a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. O Espírito Santo procede através do Filho, resplandece, emana, queima, descarrega, etc. Spiritus Sanctus, a pater per filium procedite, prevenite, effulgete, emanate, chaturite, profluite. Em grego, eu não vou ler isso porque eu realmente não
Eu não sei pronunciar em grego corretamente. Quero dizer, é usado principalmente nem sempre. Ou seja, essas expressões são usadas principalmente, mas nem sempre. Alguns deles, como Atanásio, Dímido, Epífanio, Cirilo e Atanásio de Antioquia, costumam dizer, com os padres latinos, que o Espírito procede de um ou de ambos. A partir do século VII, a teologia grega da Trindade se estabelece definitivamente com certos termos e fórmulas no que diz respeito à processão do Espírito Santo. Só ele é retirado dos modos de falar dos antigos padres, que era comum entre eles, e geralmente é usado exclusivamente pelos padres da Capadócia, a saber, o termo grego também lembrando, não vou ler, difícil demais para mim. Bom, o padre Diogo fala sobre isso em De Processione Spiritus Sancti, a partir da página 179. E ao longo deste capítulo, o padre Diogo explica amplamente sobre a questão de São Máximo e São João Damasceno, no que diz respeito à processão do Espírito Santo. Mas enquanto eu não termino de traduzir, o que eu pretendo, talvez até trazer um vídeo específico só sobre o assunto, vou trazer um breve resumo. Ambos, os santos, ao tratar da processão do Espírito Santo, ambos os santos, ao tratarem da processão do Espírito Santo como sendo apenas do Pai, estavam dizendo da origem não originada do Espírito Santo, que é o Pai. Isso não faz do ensinamento deles contrário à doutrina do Filioque. São João Damasceno, por exemplo, é acusado de negar a Filioque por dizer que não como procedendo dele, mas procedendo por ele do Pai. Pois somente o Pai é causa, e não falamos do Espírito como vindo do Filho, mas ainda assim o chamamos o Espírito do Filho. Quanto ao que explica Eduard Sienski, que o Filho não é a causa do Espírito, também podemos dizer, pois entendemos o significado de causa no sentido mais estrito, como usado no idioma grego, pelo qual a causa é sempre entendida como primeira causa primordial. Em outras palavras, vários padres orientais dizem com razão que o Filho não é a causa, porque usam causa no sentido de aitia, que só pode ser o Pai. Filioque, História Doutrinal e Controvérsia, página 164. Creio que cabe aqui também notar que, apesar das tentativas de alguns orientais em buscar evitar entender que Santo Agostinho ensinou a doutrina do Filioque, o próprio Fócio de Constantinopla, que para os orientais originados do cisma de 1054 é tido como santo, admitiu sobre o assunto. O grande Ambrósio ensina, como Agostinho, Jerônimo e alguns outros escreveram, que o Espírito Santo também procede do Filho. Carta ao Patriarca de Aquileia. Uma carta de Fócio ao Patriarca de Aquileia. Mas Fócio tenta minimizar a situação, fazendo parecer que os que assumiram essa doutrina foram uma breve minoria. Mas convenhamos, todos sabemos que a doutrina do Filioque foi professada amplamente pelos teólogos latinos, não parando em Santo Agostinho. É ridículo imaginar que o Ocidente tenha professado uma heresia por tanto tempo, permanecendo em comunhão com o Oriente. Existem também aqueles que apelam à acusação de que o Papa João VIII teria privilegiado a posição de Fócio quanto à cláusula Filioque. Quanto a isso, vale responder que as cartas ditas do Papa João VIII foram adulteradas ou propriamente falsificadas. Elas nunca causaram qualquer efeito durante a controvérsia do cisma de Fócio, até porque elas foram publicadas no final do século XII pelo patriarca Miguel III de Constantinopla, um dos maiores anti-uniatos da história. E vou deixar lá também um link para uma parte de um livro onde vocês vão poder ler sobre o assunto. Bem, eu acho que é isso que eu tinha a falar sobre o assunto por enquanto. Não é toda a argumentação que eu poderia expor, é apenas uma parte, ainda quero poder fazer mais sobre o assunto, mas é o que cabe aqui neste vídeo. Até porque, para fazer este artigo, eu tive como base mais de 10 artigos, ou eu acho que chegou até uns 13 por aí, e vários livros. Eu já perdi a conta de quantos livros foram necessários para que eu pudesse ter certeza mínima de que eu não estou falando besteira, de que eu estou utilizando uma argumentação válida sobre o assunto. Também investiguei quanto a sites orientais, não católicos, para poder fazer esse vídeo, tendo em mente as objeções deles. E se faltaram respostas às objeções específicas, então eu
creio que isso é uma infelicidade e que futuramente também posso trazer sobre esses assuntos que têm faltado. Eu acho que já podemos terminar por aqui. Fiquem com Deus e até outro momento. Tem alguma coisa última para falar, senhor Lourenço? É bom, só pedir a intercessão de Santo André Bobola para que continue nosso apostolado e para que toda a argumentação referente à filioque, que trata das nossas discordâncias com os nossos irmãos separados orientais, seja mediada pela oração dos santos e pela intercessão de Santo André Bobola. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.